Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aí com mais um ADI 8h30, né, para debater aí alguns assuntos aí do momento. Mas antes de entrar nesses assuntos, né, boa noite, Kiki. O Kiki já está aqui conosco. Eu peço a vocês, né, como sempre faço, né, que se inscrevam no canal, chamem os amigos para se inscrever no canal, amigos e amigas, deem um like, curtam o vídeo, enfim. É muito importante para que isso fortaleça o nosso canal aqui no YouTube, né? Torne o nosso canal um canal de fato relevante aqui, né? E não por algum sentimento de competitividade, mas no sentido de nós sermos, juntamente com outros canais também, do campo da esquerda, do campo progressista, sermos um canal de resistência, né? De resistência efetiva ao fascismo que se instalou já há algum tempo nas redes sociais. Ultimamente, nas ruas, nós já mostramos para eles que eles não são donos das ruas, e aqui nós temos que mostrar para eles também, eles não são donos, né, dessa trincheira. Mas essa semana, pessoal, esses dias, me chamou a atenção esse embate, né, do ministro Gilmar Mendes com os militares, né? Ou melhor, embate dos militares com o ministro Gilmar Mendes. Gilmar, eu estava, inclusive, nessa transmissão, né? Estava assistindo, o ministro Gilmar, ao se referir à questão da pandemia, disse que está vendo no Brasil, né, se referindo especificamente ao Ministério da Saúde, que foi militarizado, né, desde o ministro até funções de alta assessoria a funções mais subalternas. O Ministério está todo ele militarizado, né? E por gente que sabe tanto de saúde pública quanto todos nós aqui sabemos de microbiologia, de física nuclear. Se houver alguém aqui nos assistindo que seja da área, me desculpe, mas aparentemente não. Então, e disse que, em sendo assim, os militares, né, ao se afeiçoarem aos cargos, aliás, que é muito característico dos militares, ao não entenderem que deveriam estar ali de passagem, né? Talvez nem de passagem, já que não entendem rigorosamente nada do assunto. Em meio a uma pandemia que está matando milhares por dia. Ontem, eu não sei o dado de hoje, mas ontem foram mais de 1.300 pessoas mortas. O Brasil caminha celeremente para, em meados de agosto, já está com mais de 100 mil mortos, já são mais de 75 mil. Então, o ministro disse que, em sendo assim, estavam se associando a uma política genocida, porque, de fato, o governo Bolsonaro, para a pandemia, tem uma política genocida, né? Isso é fato público notório, e todo mundo está na boca do povo, né? Acho até que o termo genocídio, muitas vezes, ele é utilizado fora das suas feições técnico-jurídicas e mais para crítica política, mas o que está acontecendo no Brasil é uma matança, e boa parte dessa matança deve-se à irresponsabilidade do governo Bolsonaro, né? Troca de ministro 2 vezes, né, em plena pandemia, minimiza os efeitos dessa pandemia, chama de gripezinha. Ele diz estar contaminado, né? Em se tratando de Bolsonaro, tudo é possível, né? Até mentira, né? Que, aliás, é uma marca também da sua atuação política, a mentira deslavada, né? A fake news, a distorção dos fatos, a distorção da realidade. Então, o que pode ter acontecido não é que Bolsonaro tenha contraído o vírus, e sim que o vírus tenha contraído o Bolsonaro, né? Mas ainda assim, ainda que ele apareça oficialmente como contaminado,
ele continua debochando da doença, ele continua pregando contra as recomendações da OMS, ele continua praticando charlatanismo, né, receitando remédio. Nenhum de nós pode receitar remédio, quem não é médico, quem não é da área, né? E remédio, que a Organização Mundial da Saúde, as maiores autoridades sanitárias do mundo já disseram que é um remédio que não deve ser aplicado, tem efeitos colaterais gravíssimos e não leva à mitigação ou à cura, né, do vírus, né, da contaminação. Então, Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, corretamente, apropriadamente, fez a crítica. Né? Pronto. Né? O céu caiu em cima do ministro, o mundo caiu, né? Os militares vieram para cima do ministro, exigindo, né, retratação, pedido de desculpas, com as ameaças de praxe, né, representação na Procuradoria-Geral da República, enquadramento na Lei de Segurança Nacional, enquadramento no Código Penal Militar, né, baboseiras, né, que normalmente esses militares dizem em momentos como esse. Né. Na verdade, quem deveria estar pedindo perdão são eles próprios, né, pelo mal que estão fazendo ao país. Estão fazendo mal. Ao se associarem a Bolsonaro, eles chancelam todos os atos de Bolsonaro, sobretudo os atos da pandemia. Até agora, que fica também, o noticiário diz que os militares não querem Pazuello, né, que é militar, é um general da ativa, no Ministério da Saúde. Mas não sai, nós não vemos, né, a verbalização disso, né, na imprensa. A gente sabe, não, é um jornalista dizendo, conversei ontem com um general que não quis se identificar, que não é bem vista a permanência de Pazuello no Ministério da Saúde. Só que ele já está lá há 2 meses. Enquanto isso, está morrendo gente. Enquanto isso, ele é um pau-mandado da política de saúde, se é que nós podemos chamar assim, de Bolsonaro. Né? E, sinceramente, eu não tenho esperanças de que venha um ministro que vá dizer o contrário do que Bolsonaro diz. Né? Ainda que ostente, ainda que tenha pendurado na parede o diploma de médico. Então, o ministro Gilmar Mendes está coberto de razão. Foi importante ele ter dito isso. Muitos que estão aqui nos assistindo e ouvindo sabem que eu sou crítico dessa história de juiz estar falando toda hora, de juiz estar metendo o bedelho, né, em qualquer assunto. Né. Até o próprio ministro Gilmar Mendes, há tempos, sobretudo quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, eu criticava, né, pela verborragia, que é muito característica aí do ministro do Supremo, mas a situação que o Brasil está atravessando, uma autoridade, né, da estatura de um ministro do Supremo Tribunal Federal ter dito isso, foi importante, né, e o ministro Gilmar merece não só o nosso apoio pela sua declaração, como a nossa solidariedade. É claro que esses arreganhos, essas ameaças, né, dos ministros militares, dos chefes militares, né, sobretudo do Exército, são uma pataquada, né, isso não vai dar em rigorosamente nada. Isso é mais uma demonstração, né, que é característica de forças armadas, que tem um viés autoritário, como são as nossas, sobretudo o Exército. Não vamos nos esquecer que a República, né, de 1889 foi um golpe militar. Não vamos nos esquecer que em 1937 os militares deram suporte para Getúlio Vargas assumir o papel de ditador, e não vamos nos esquecer do golpe de 64, e não vamos nos esquecer das várias tentativas de golpe militar que ao longo da história do Brasil aconteceram. Os militares, eles são uma casta aqui no Brasil, eles sinceramente acham que tutelam a nação. Quando eles dizem, né, aquela interpretação delirante do artigo 141 da Constituição, que eles são um poder moderador. Eles acreditam nisso. Né? Tinha que vir um jurista de baixa, hoje, né, de absoluta baixa estirpe, como Ives Gandra Martins, para dar o verniz jurídico a essa boçalidade. Né?
Mas eles politicamente, eles acham isso. Né? Eles se sentem assim. E, a partir desse sentimento, eles impõem o tratamento de casta. Vocês veem, toda vez que há discussão sobre reforma da Previdência, eles tratam de criar privilégios para a corporação. Filha de militar recebe pensão do pai, né? Morreu. Oficial, obviamente. Enfim, eles têm uma série de regalias das quais eles não abrem mão, e, sobretudo, agora, que é um governo ultramilitarizado. É bom saber que o governo Bolsonaro, né, ele pôs nos cargos, não só da alta administração, mas em cargos de toda a administração, cargos de terceiro, quarto, quinto escalão, militares, que nem a ditadura fez. Parece que são mais de 4.000 cargos ocupados por militares. Né? Largar essa boquinha, esse foi um dos problemas. Não pensem vocês que para superar a ditadura, já que aqui a ditadura ela não foi, digamos, derrubada, né? Ela estava muito desgastada, ela poderia até chegar a uma situação de confronto, né? Mas não chegou, eles resolveram largar o governo antes que houvesse uma reviravolta. Aí pactuaram essas coisas na Constituição, entre as quais, inclusive, não ter punição para torturador. Né? Isso já vem desde a lei de anistia lá de 1979. Mas um dos problemas não foi só a possibilidade de vir a punir agentes que torturaram e fizeram desaparecer, foi largar os cargos, largar a boquinha, cargo comissionado. Né? Então, eles é que têm que pedir perdão por tudo o mal que já fizeram a esse país. Né? Todo o respeito que nós devemos aí à farda, mas... e mais, quem é o coordenador do Conselho da Amazônia? General Mourão. O que está acontecendo no Amazonas? Um desmatamento sem precedentes. O que o general Mourão faz? Nada. Né? Ajuda no desmatamento. Tinha que vir a público também pedir perdão e dizer que medidas ele vai adotar para conter esse crime contra a humanidade. Isso é um verdadeiro crime contra a humanidade, não é só um crime ambiental, não. Né? E que já está prejudicando o Brasil internacionalmente, já que uma série de investidores já disseram não vou mais investir enquanto essa política ambiental do Brasil, do governo Bolsonaro, permanecer. Então, pessoal, na verdade, esse episódio envolvendo o ministro Gilmar Mendes, ele esconde, né, ou ele revela algo mais complexo, é essa relação dos militares com o Estado e com a sociedade brasileira. Eles têm um viés extremamente autoritário, né, um viés arrogante, né, que é um dos obstáculos, são vários, são muitos, né, mas esse é dois, e é um obstáculo importante, é um dos obstáculos a que nós atinjamos, né, uma democracia plena, coisa que nós nunca tivemos aqui no Brasil. Democracia plena nós nunca tivemos. Nós temos aqui uma democracia de baixa densidade que opera periodicamente, nos momentos de eleição, né, em que o povo é chamado. O único momento em que o povo é chamado a participar dos destinos da nação é votando. Né. Fora isso, não há canais de participação popular. Por isso, a nossa democracia, né, ela é elitista, ela é de baixa densidade, porque não há participação popular. Quando timidamente, de uma maneira absolutamente gentil, né, no governo Dilma, tentaram se criar os conselhos aí populares, etc., o mundo veio abaixo. Né? Já estávamos ali no cenário de golpe, né? 2015, final de 2014, enfim. E os conselhos foram varridos, né? Como demonstração da radicalização do autoritarismo do PT, do autoritarismo da esquerda, né? Querer que conselhos populares, uma espécie de bolivarianismo aqui no Brasil, substituíssem as instituições de representação aqui no Brasil, quando não era nada disso. Então, pessoal,
esse episódio também, além de revelar, né, essas relações autoritárias das Forças Armadas, particularmente do Exército, com a sociedade do Estado brasileiro, mostram também o esgarçamento, né, das nossas instituições. Né. Hoje parece que o Pazuello já... Aí o dia seguinte é sempre esse. Primeiro tem os latidos, né, depois vem o abanar de rabos. Hoje esse Pazuello já ligou para o ministro Gilmar Mendes, segundo consta, né, pela imprensa, a pedido do próprio Bolsonaro. É bom lembrar que Gilmar é relator, né, do processo lá daquele habeas corpus, né, do Flávio Bolsonaro, que discute a competência aqui no Rio de Janeiro, se é do primeiro grau ou do órgão especial do Tribunal de Justiça, né, isso é importante. Gilmar é o relator. Né. Então, como é que vai se tratar o relator do processo, né, do filho de Bolsonaro, da maneira como esses militares estavam tratando? E mais, aliás, o jornalista Reinaldo Azevedo, com muita propriedade hoje, chamou a atenção. Se querem enquadrar o ministro Gilmar Mendes em Código Penal Militar, há mais elementos ali no Código Penal Militar para enquadrar esses militares, sobretudo os lotados no Ministério da Saúde, né, do que enquadrar o ministro Gilmar Mendes. Né, porque o crime de genocídio está previsto ali no Código Penal Militar. E, aliás, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes contra a humanidade, né, tipifica o genocídio de uma maneira muito parecida com a tipificada pelo nosso Código Penal Militar. E Jair Bolsonaro é um sério candidato, né, a sentar no banco dos réus do Tribunal Penal Militar, pela prática do quê? Do crime de que tratou o ministro Gilmar Mendes, genocídio. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, né? E também eu quero anunciar para vocês o seguinte: nosso programa, nós temos o programa diário, mas nós vamos modificar isso. Eu vou conversar com vocês aqui no 8h30 e vamos criar outros programas aqui no YouTube, tá? Estão em gestação. Mas o 8h30, o AD 8h30, fica então conosco aqui às segundas, quartas e sextas, no mesmo horário, tá? Às 20h30, né? 8h30 da noite, e eventualmente com convidados, eventualmente só comigo, enfim, tá? Então vocês anotem aí, segundas, quartas e sextas, né? Então a gente volta na sexta-feira. E antes de encerrar, peço a vocês, né? Vamos aí, né? As inscrições têm crescido, mas tem que crescer mais. Vamos nos inscrever no canal, vamos dar o like, vamos, enfim, tornar a nossa página relevante aqui. O Renan, a Sônia Kemp, né, tá reclamando aqui, dizendo o seguinte: como é difícil achar vocês. O que a gente responde para ela? Sônia, como o Adi já tinha muita participação em vários outros canais no YouTube, realmente o canal ainda não tem relevância. Você quer ajudar a gente a facilitar achar o Adi, pede para os amigos se inscreverem, assistirem aos vídeos, né, e curtirem. Porque aí, a partir disso, a gente vai ganhando relevância no YouTube. Porque se você realmente digita só o Adi Damus no YouTube, se não digita o endereço completo na timeline lá, você simplesmente vai encontrar vários vídeos do Adi comentando diversos assuntos em que ele deu entrevistas e fez declarações para diversos canais aí ao longo dos últimos anos. Então, para ajudar... Qual é o endereço? O endereço nosso para digitar na URL do navegador. Se digitar no navegador youtube.com/o Adi Damus TV, não tem erro. Tá, Sônia? Então é isso aí. Sônia e amigas e amigos, para quem tem a mesma dificuldade da Sônia, está aí o esclarecimento. Tá, pessoal, vou ficando por aqui e na sexta-feira, né, a gente volta com mais um Adi 8h30, tá? Forte abraço aí, aproveitem a noite. Tchau.